Olá, boa tarde a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para mais uma jornada, para mais uma aula. Coincidentemente, dia 7 e a 7ª aula do nosso curso nesse ano, né? Encarnação dos Espíritos. Eu espero que todos tenham lido a matéria para melhor compreensão, né, de tudo que nós vamos falar. Então, vamos começando a nossa jornada de hoje. Sempre rogando a Jesus que esteja presente e que abençoe esse nosso pequeno esforço de buscar através das páginas da doutrina espírita todos os instrumentos que nós necessitamos para fazer o caminho da nossa evolução. Rogamos a espiritualidade que esteja conosco e que nos dê a sustentação necessária para que possamos levar todo o conteúdo desta aula. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. 7ª aula, Encarnação dos Espíritos. Na verdade, nós vamos dando uma sequência, né? Nós vamos juntando sempre mais alguma coisa àquilo que nós já vimos lá atrás. E hoje vai ser uma bela de uma reunião de vários conteúdos que nós já vimos, né? A encarnação. Nós falamos dos espíritos, do perispírito, da escala espírita, e agora nós vamos falar da encarnação propriamente dita, né? Dos motivos do porquê da encarnação, né? Então nós sabemos que Deus nos criou simples, sem conhecimento, né? Ignorantes, e que nós tínhamos tudo a aprender, né? Então a encarnação nada mais é do que a oportunidade para o nosso crescimento, para nós chegarmos até a purificação. Porque Deus nos criou lá, né, ignorantes, sem saber quase nada, e está esperando que nós vamos fazer todo esse trajeto através das escalas espíritas, com tudo que tiver que acontecer através do nosso livre-arbítrio, para nós chegarmos lá na purificação, né, na escala dos espíritos puros, né. Então, nós também, a encarnação nos dá a condição, né, de cada espírito enfrentar a sua parte na criação. Olha só, nós estamos falando de encarnação e também estamos falando de fazer a nossa parte no contexto da criação. Olha como Deus é sábio. Por quê? Porque quando nós progredimos e o que está em torno de nós também progride, né? Nós fazemos parte dessa criação. Deus, quando nos colocou, por exemplo, neste planeta, tinha só a natureza, né? A natureza só que existia aqui. E aí começamos as nossas jornadas, né? O homem da caverna lá, o homem sapiens, o Neandertal, o que eles tinham? Eles tinham uma caverna, só isso. Não tinha mais nada. E olha hoje, o que nós temos? O que nós temos? Nós não importamos nada de outro planeta. Tudo o que nós temos hoje começou lá. Com o quê? Com o homem, através das reencarnações. Por isso que nós fazemos parte também desse contexto da criação. Porque olha como progrediu o mundo à nossa volta. Nós progredimos e o mundo à nossa volta progrediu. Por quê? Porque nós fizemos isso. Tudo que tem aí, que desde o homem da caverna até aqui, é obra das civilizações, das humanidades que passaram. Ou seja, nós, porque nós estávamos o tempo inteiro aqui reencarnando, né? Então tudo isso é obra nossa, um conjunto de pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que nós crescemos, nós auxiliamos, né, que tudo que está à nossa volta também crescesse, através da necessidade. Através do quê? Do trabalho, do nosso trabalho, né? Nós fomos desenvolvendo o nosso intelecto, e o nosso intelecto foi nos auxiliando para que nós fôssemos buscando meios de melhorar a nossa vida, né? Nós fomos aprender a plantar, fazer casas, nos proteger. Tudo isso foi nascendo da necessidade. E o nosso intelecto, por esse esforço, foi
progredindo e nós fomos tendo as ideias, erro e acerto, e olha hoje, né? Tem muitos milhares de anos, né? Não foi da noite para o dia, mas houve uma progressão. Nós progredimos e o nosso entorno progrediu. Lembrando que tanto o espírito quanto os mundos se elevam em dois aspectos. Nós evoluímos e atingimos o grau de purificação através de dois aspectos que eu já falei com vocês na outra aula, que é o intelecto e a moral. Lembra que eu falei que tem duas asinhas? Do intelecto e da moral. Elas têm que estar lá, quando chegar lá em cima no espírito puro, elas têm que estar equivalentes. E nós começamos a nossa jornada meio que uma hora lá, uma hora cá, e nós vamos indo assim, né? Meio que mancando das asas, uma hora o intelecto está na frente, a moral está baixa, às vezes a moral levanta e o intelecto está baixo, e foi através disso, desses dois aspectos, que nós conseguimos chegar até onde nós estamos hoje. Nós saímos praticamente do nada, Deus nos deu a vida, a encarnação, né, o espírito, perispírito, nosso corpinho, nos deu a consciência, nos deu o livre-arbítrio, né, a livre escolha, e falou: agora comecem a caminhar. Vocês vão progredir e através do trabalho de vocês, tudo que está à volta vai progredir junto, né? Então, nós temos o aspecto intelectual. O que significa o aspecto intelectual? É pela atividade obrigatória do trabalho. O trabalho. A partir do momento que nós estamos aqui para começar a progressão, nós tivemos que pôr a mão na massa. E é o que? Através do trabalho, né? Do nosso esforço. Nós vamos tendo necessidade, nós vamos procurar reduzir as nossas necessidades, né? Melhorar as nossas condições de vida. E é através do trabalho, não tem outra opção. Porque se nós ficarmos de braço cruzado, nós estaríamos hoje ainda na Idade da Pedra. Então foi com muito trabalho, né, de todos os que estávamos aqui, foi que nós chegamos ao que estamos hoje. Então nós nos desenvolvemos intelectualmente através do trabalho, do acerto, do erro, né? E assim nós vamos, dá errado, de repente dá certo, e o nosso intelecto está, né, progredindo. E da moral? Qual que é o aspecto da moral que tem que andar junto para essa progressão existir? É pela necessidade recíproca de viver em harmonia e termos respeito uns com os outros. Nós temos que crescer intelectualmente, nós temos que fazer a nossa progressão material também, atingindo nossas necessidades, mas sem esquecer do aspecto da interação uns com os outros. Então aí entra o aspecto moral de cada um de nós. Vivermos em harmonia com os outros que também estão fazendo a sua progressão, na base da harmonia e do respeito, respeitando. Porque através do tempo que o nosso intelecto vai melhorando, nós vamos tendo opções. Cada um de nós tem um ponto de vista, tem uma maneira de ver as coisas, de fazer. E se não houver respeito, viraria uma bagunça. E a parte moral está exatamente aí, né? Todos nós somos iguais, né? Progredimos através das lutas e das atribulações da vida corpórea. Aí é que entra um outro aspecto da encarnação. Porque, veja bem, a vida normal do espírito é aonde? No mundo espiritual, no plano espiritual. Só que lá nós temos, assim, a teoria. Lá nós vamos rever a nossa atual situação, ver como está a nossa situação, como é que está as nossas asinhas do intelecto, da moral, tudo que nós temos que acertar, tudo que nós temos que fazer. Ou seja, lá em cima nós fazemos um programa, né? Nós vamos viajar, então nós vamos fazer um programa dessa viagem. Eu pretendo fazer isso, porque nós sabemos que temos que progredir. A gente lá em cima sabe disso. Então a gente tem que montar um programa para quando estiver encarnado, executar isso da melhor maneira para poder subir na escala. Então lá praticamente é a teoria. Agora a prática é aqui na vida corpórea. É aqui que os testes são feitos. É aqui que a gente põe a mão na massa, né?
É aqui onde nós vamos estar uns ao lado dos outros, sem saber o que o outro pensa, porque lá em cima nós já conversamos sobre isso. Nós sabemos que todo mundo pensa e nós conhecemos as pessoas pela cor do perispírito delas. Então lá ninguém esconde nada de ninguém. Você é o que você é e você traz estampado. Não dá para esconder. Agora aqui na carne não. Aqui na carne nós não lemos pensamento. E nem nós temos possibilidade de ver com que grau aquele espírito que está conversando conosco tem. Então nós estamos aqui às cegas uns com os outros. Por isso que tem que haver respeito. É por isso nós temos que respeitar uns aos outros, respeitar as diferenças, respeitar os pontos de vista. Um gosta do amarelo, o outro gosta do verde, nós temos que aprender a respeitar, né? Então, o grande desafio do espírito para a sua progressão está aqui na vida corpórea. Por isso que a aula de hoje, o tema é a finalidade das encarnações. Porque nós encarnamos uma primeira vez. As demais são reencarnações. Reencarnações. Se nós tivéssemos uma só vida, nós estaríamos lá ainda na idade da pedra, tentando acender fogo com o pauzinho com a pedra. Não é verdade? Porque aí a pessoa nasce, morre. Não tem mais chance. Então vai vir outro, que também não conhece nada. Vai morrer. E assim nós estaríamos lá até hoje. Como o espírito, quando desencarna, ele não perde nada do que ele aprendeu. E quando ele reencarna, ele começa exatamente do ponto que ele parou. Quando nós voltávamos, nós já trazíamos a intuição do que nós já conhecíamos. E daí nós íamos para frente. Foi assim, de passinho em passinho, de encarnação em encarnação, que nós podemos desenvolver tudo e fazer o progresso. Porque se tivesse uma vida única, acabou aquela, vamos começar, outro espírito ia começar do zero, nós estaríamos começando do zero até hoje lá nas cavernas. Então a encarnação, a finalidade da encarnação é sobre tudo isso que nós estamos levantando, todas essas oportunidades. Principalmente a vida corpórea, através dos desajustes que através do nosso livre-arbítrio nós vamos fazendo. Dos nossos erros, dos nossos acertos, né? Embora a vida do espírito seja lá, aqui é que ele vai dar o testemunho de que realmente ele está aprendendo, que realmente ele tem condições de evoluir, né? A encarnação, então, é um instrumento que viabiliza a justiça divina. Porque, veja bem, nós fazemos um plano de encarnação. Então, nós temos lá, eu preciso descer, eu preciso nessa encarnação ver se eu estudo mais, se eu consigo progredir um pouco intelectualmente, que eu estou meio parado, a minha asinha está meio baixa. Eu também arrumei umas confusões lá com A e com B, eu vou descer, vou tentar acertar tudo, que faz parte do aspecto moral, né? Respeito e tal. E aí faz aquele baita esquema legal. E aí reencarna. Chega aqui, ninguém conhece ninguém, a gente esquece de tudo, nós não sabemos quem é o outro, porque a gente não pode ver o perispírito a cor, nós não lemos pensamento, e aí nós começamos. E aí nós vemos, a gente chega aqui e fica com preguiça de estudar. Estudar não, estudar é chato, é cansativo, eu não quero estudar, vou levar a vida assim. Aí você tem que resolver a sua questão, que você planejou, com A e com B. Aí você chegar aqui, além de você não resolver a sua situação com A e com B, você ainda arruma confusão com C e D e sabe lá com Deus mais quem. Então quando você volta, você fala, meu Deus, o que eu fiz? O meu plano foi por água abaixo? Foi o seu livre-arbítrio. As escolhas foram suas. Né? Eu estou dando aqui um pequeno exemplo, né? Porque o nosso plano de reencarnação é sempre bem maior, né? Então, vocês vejam bem que dentro da encarnação existem vários aspectos. E alguns deles eu vou começar a falar para vocês agora, que vocês já ouviram até muito falar sobre isso. Expiação. Faz parte, está dentro da encarnação. Expiação. Prova e expiação. O que é expiação? Expiar é pagar, resgatar. Ou seja, nós vamos voltar,
Se nós procedemos mal, através de erros, equívocos, não tem problema. A gente tem outra oportunidade, a reencarnação, e nós vamos vir aqui para pagar, para resolver essa situação, né? Então nós vamos pagar justamente isso, as nossas faltas, os nossos equívocos que nós cometemos, tanto contra nós, porque nós também nós nos violentamos muito, né? Os vícios, as manias, egoísmo, vaidade, mentira, ciúme, vícios de toda a ordem, né? Através de remédios, bebida, jogo, nós também fazemos muito mal para nós mesmos. Então nós vamos voltar para recapitular, para ver se na próxima chance a gente resolve essas coisas, né? Então nós temos que resgatar e pagar às vezes dívidas que nós contraímos aqui e que não dá para ficar assim. A justiça divina, ela exige um comprometimento que nós temos com a justiça divina de colocar tudo em ordem para nós continuarmos a nossa caminhada. Por isso que toda a encarnação é cheia de problemas, de dores, às vezes nós não queremos estar com quem a gente está, é filho, é família, é uma série de coisas, é trabalho, são coisas que acontecem pela vida, enfermidades, mas tudo isso está dentro do nosso plano. Deus não está castigando ninguém, muito pelo contrário, Ele está aí, está aí as oportunidades. Vocês sabem o que fizeram, façam seus planos e desçam. E aproveitem a encarnação, porque é só através da encarnação que vocês vão progredir. Então a expiação é uma coisa que faz parte. Aí também tem a prova. O que é prova, então? Prova, os espíritos falam que só do espírito reencarnar já é uma grande prova, né? Porque ele vai mergulhar praticamente no desconhecido, porque ele não vai lembrar de nada. Então ele vem com todas as expectativas e só vai saber o que deu certo quando ele retornar. Então é uma prova difícil você reencarnar. Você saber que você tem aquele compromisso e que você vai ter que lutar contra muita coisa, seus instintos, os seus defeitos, a intromissão dos outros que estão à nossa volta. Então, encarnar é um processo bem difícil, não é fácil. A vida no corpo não é fácil, porque o mundo está aí, com todos os atrativos para nos tirar da rota que nós fizemos para reencarnar. Chega aqui, está essa maravilha toda no mundo e a gente se perde nisso e esquece do objetivo que a gente teve aqui. Então, se nós não estivermos focados, se nós nos preparamos bastante lá em cima, que se chama erraticidade, o período que nós estamos lá em cima, nós estamos na erraticidade. É um período para refletir, para fazer novas escolhas, para fazer cursos, para ter mais paciência, para focar mais, para não cometer os mesmos deslizes. Tudo nós temos esse tempo enorme lá em cima, para nós nos prepararmos, porque quando nós reencarnarmos vai ser uma prova difícil. E prova também que às vezes a gente quer, falar assim, não, eu falhei nisso, eu vou voltar e eu vou conseguir, eu vou provar para mim mesmo que eu vou conseguir. Exemplo, uma pessoa chega aqui e ela traz consigo o mérito da riqueza. Então teve uma vida com muito dinheiro e enfiou o pé na jaca, né? Meteu os pés pelas mãos, perdeu a fortuna, gastou tudo, fez pessoas sofrerem, enfim, foi horrível, horrível. Aí ele volta, olha para aquilo e fala, não acredito que eu fiz isso, como que eu fiz isso? Senhor, me dá mais uma chance. Aí ele se prepara e ele fala, não, eu vou voltar com dinheiro de novo, mas dessa vez eu vou provar para mim mesma que eu vou conseguir fazer tudo certo. Com o meu dinheiro eu vou investir, eu vou fazer hospitais, creches, eu vou montar empresas para dar emprego para as pessoas, poderem ter o seu ordenado, levar o pão de cada dia para casa. Eu vou atender os que têm necessidade, eu vou colocar meu dinheiro não só a meu benefício, mas eu vou fazer com que outros tenham esse benefício, né? Que são os empresários, né? Os homens de bem que fazem isso.
Nós dependemos daqueles que têm dinheiro, que montam as empresas, que trazem os empregos para aqueles que não têm. Mas tem pessoas que não querem saber de nada. Eu não, vou pegar meu dinheiro e vou usufruir minha vida. Eu vou arrumar emprego para alguém, eu vou fazer indústria, eu vou esquentar minha cabeça para dar emprego, para ajudar outras pessoas. Não. Entendeu como é que é? Então você vem e você vai se colocar à prova. Porque se você conseguir aquilo, você dá um salto grande, você dá um passo. Você conseguiu passar por cima de muita coisa que você tinha dificuldade e você aprendeu, o seu aprendizado valeu a pena. Você passou por muita vontade, às vezes até de se desviar do caminho, mas se manteve forte. Você fez uma boa preparação, se cercou de pessoas que podiam te ajudar e deu, não é que deu sorte. Você se empenhou, fez boas escolhas, usou bem o seu livre-arbítrio. Então a prova é assim, e frequentemente, como eu falei, nós escolhemos as nossas provas. Por quê? Porque nós queremos acelerar o nosso processo de evolução. Então nós temos que nos colocar à prova para acabar fazendo aquela purificação que nós precisamos e acelerar o nosso adiantamento. Então aí também está dentro da encarnação esse aspecto da prova. E também tem um outro aspecto, missão. Embora as pessoas achem que missão é só aquelas que os espíritos de luz vêm e fazem aquelas grandes missões que todo mundo fica sabendo, que maravilha, engano, erradíssimo, erradíssimo. Todos nós temos a nossa missão nesse mundo e cada um de nós tem alguma coisa de útil para oferecer, né? Então, no que diz respeito a saber o que é missão, nós temos que olhar para a nossa vida. Todos nós temos uma tarefa. É a nossa missão. A tarefa, né? Tem missões mais complicadas, outras mais fáceis, umas mais importantes, menos importantes, mais simples ou não, mas todas são missões. E cada um traz a missão de que acha que vai dar conta. Porque não adianta você abraçar uma coisa enorme e chegar aqui você não dá conta, você falhar. Você levar ao desperdício uma encarnação inteira. Porque a fila da encarnação não é fácil, gente. Não é fácil. Ainda mais agora que os pais só estão querendo ter 1, 2 filhos e tem uns que não querem nem ter 1 nem 2. Antigamente os pais tinham 10, 15, 20 filhos. A fila da encarnação andava mais rápido, mas agora tá difícil. O pessoal é 1 filho, 2 no máximo. Então a fila da encarnação, ela tá longa. Então as missões são mais ou menos iguais e importantes. Por exemplo, vem um irmão com a missão de ser agricultor. Então a tarefa dele, a pequena missão dele, que não é pequena, é uma tarefa, uma responsabilidade, de estar no campo, de preparar a terra com as suas mãos, olha o trabalho aí, desenvolvendo o seu intelecto, a sua inteligência, pensando como que eu vou fazer, vou produzir mais, e com isso o homem está trabalhando o seu intelecto, né? Respeitando a natureza, contando com a natureza, ele vai plantar. E alguém vai fazer uso daquilo que ele plantar, né? Outros vão se alimentar do que ele produziu. Olha a responsabilidade. Através daquela missão do plantio, ele vai colocar comida na mesa de muita gente. Então, nós estamos numa civilização, numa humanidade, numa sociedade onde todos nós temos pequenas missões, né? Governar é uma missão. Se você vai governar certo ou errado, aí é sua livre escolha. E o que você plantar, você vai colher. Seu livre-arbítrio fala, você quer fazer, faça. Mas depois você aguenta o que vem, porque você vai ter que pagar, você vai ter que espiar. Se você fez mal, você vai ter que voltar e passar por aquilo de novo, né? Ser professores, instruir, é uma missão, né? Pensa bem, aquele padeiro que vai lá para a padaria às 3 horas da manhã, enquanto nós estamos ainda dormindo, vai fazer o pãozinho, para 7 horas da manhã nós temos aquele pãozinho fresco na mesa. E se ele não fizesse o pão? E se o motorista do ônibus não fosse, não levasse todo mundo para o trabalho, né? Olha quantas coisas tem. O médico tem a missão dele de salvar vidas, né? O juiz
tem que ajuizar as causas, saber o que é certo e errado conforme as regras da sociedade em que vivemos. Então, todos nós temos tarefas que são missões. Nós não podemos ainda almejar missões grandiosas, como umas que nós vemos aí de vulto. Nós não temos envergadura espiritual, talvez, para fazer uma missão de um Chico Xavier, por exemplo. Nós não temos ainda. Mas vai chegar a época que nós vamos estar prontos para contribuir com tarefas de maior responsabilidade, mas nós temos que nos preparar, né? Nós temos que fazer bem feito aquilo que nos cabe, né? Tem o dono, o empresário, e tem o faxineiro da empresa. A responsabilidade é a mesma dentro de cada realidade. O empresário, ele tem que gerir o negócio dele, porque ele tem empregados, tem famílias que dependem daquilo, então ele não pode brincar com isso, ele tem que ser sério. E o faxineiro que limpa tudo, a obrigação dele é higienizar para que todos possam frequentar o meio daquela fábrica e não se contaminar com vírus e bactérias, porque o faxineiro deixou aquilo sujo. E um funcionário fica doente, pega um vírus, uma bactéria e pode vir até desencarnar. Olha, a responsabilidade, a sua responsabilidade era higienizar, era limpar. Não importa se ela é mínima ou se ela é máxima, é a sua responsabilidade. E nós temos que dar ênfase e ter responsabilidade sobre tudo aquilo que nós fomos chamados a fazer. E nós aceitamos, porque nós viemos para cá e nós fazemos o nosso roteiro. Nós escolhemos as nossas provas, estamos fortes para pagar aquilo que nós devemos, resgatar o que nós devemos e cumprir as nossas missões, que são nos dadas de acordo com as nossas possibilidades, né? Então, tudo serve para evoluir, tudo, né? Não, eu sou um varredor de rua. Não, irmão, você pode ser até um varredor de rua, porque talvez na outra encarnação você tenha sido orgulhoso, alguma coisa muito grave, e você escolheu agora um serviço humilde, para você praticar a sua humildade. Todos nós temos que pensar, porque o que nos acontece hoje é espelho do que nós fomos ontem. Então você para e pensa, eu estou numa situação assim, assado. Por que cargas d'água eu estou passando isso agora? Aonde foi que eu me equivoquei? Aonde foi que eu errei? Mas seja lá como for, eu estou tendo oportunidade. E se eu quiser que amanhã, no meu futuro, eu esteja numa condição melhor, é melhor eu fazer o que me cabe do melhor jeito possível. Eu vou dar o meu melhor hoje, porque o meu amanhã vai compensar. Eu vou plantar e amanhã eu vou colher. Se eu estou colhendo coisa que eu não estou gostando, eu plantei ontem, colho hoje. Planto hoje, colho amanhã. Então, olha como é importante a encarnação. Nós estamos falando sobre a finalidade das encarnações. Olha só. E com tudo isso, nós vamos dando passinhos e passinhos e passinhos e vamos subindo naquelas escalas que nós vimos, né? Espírito leviano, pseudo sábio, espíritos neutros. E aí nós vamos subindo, até passar para a segunda ordem e lá também começar aquela escalinha que tem para subir para a primeira, que é dos espíritos puros. Mas nós temos muito que aprender. E a encarnação é a nossa escola, né? E cada planeta tem os habitantes que são condizentes àquilo que acontece lá. Mundo imperfeito com espíritos imperfeitos. Mundos regenerados para espíritos bons, né? E mundos purificados para espíritos purificados. É assim que acontece. Nada está fora do lugar. Agora vamos falar de uma coisa que às vezes confunde um pouco a cabeça de todo mundo, que é a alma, né? Uns falam espírito, outros falam alma. E aí, como é que é esse negócio de alma? Né? Como é que é isso aí? É alma ou é espírito? Muito bem. Nós falamos alma quando o espírito está encarnado.
Quando o espírito está encarnado, nós falamos alma, ok? Quando o espírito deixa o corpo aqui e sobe, ele volta a ser o espírito. Mas uma coisa compreende a outra compreende a uma. Os espíritos falaram que tudo bem. Mas quando vocês lerem alguma coisa que diz assim, a alma daquela pessoa, então está falando de uma pessoa que está encarnada. E quando fala o espírito de fulano, então está se referindo que aquele fulano está no plano espiritual, está desencarnado. Alma encarnado, espírito desencarnado, né? Portanto, antes de unir-se ao corpo, o espírito é espírito. Quando ele se une ao corpo, ele é alma, tá bom? O homem, então, é constituído, quando ele está encarnado, estou falando de homem, o homem, aqui, encarnado, ele é constituído de quantas partes, meus amores? Olha que eu já falei tanto nisso. Vamos lá? Quem me responde? Acho que eu vou ouvir daqui. 3 partes, né? Quando ele está no plano espiritual, o espírito tem um amiguinho que ele não larga. O amiguinho é o perispírito. Muito bem. Quando os dois vêm para cá, eles adicionam mais um elemento, que é o corpo físico, ok? Nós não falamos que o perispírito é o sanduichinho, ele fica no meio entre o espírito e o corpo. Então, quando nós estamos aqui, quando nós somos alma, então nós temos os 3 componentes, ok? O espírito, o perispírito e o corpo denso. O corpo, o que seria o corpo? Nós falamos lá nos seres orgânicos, né? O corpo denso, o ser material, animado pelo fluido vital. O nosso corpo é a matéria. E dentro do nosso layout aqui, da nossa carinha, lá dentro, nós temos todos os órgãos, ok? E qual é o combustível para esses órgãos funcionarem? O fluido vital, ok? Então, o corpo é a parte material que é animada pelo fluido vital. E a alma? É o espírito encarnado tendo o corpo como habitação. Como habitação, um modo de dizer, porque o espírito não está inserido dentro do corpo físico, né? Está nas proximidades, estão juntos, mas não assim, um dentro do outro, sabe? O espírito não tem aqui uma carinha, os bracinhos, as perninhas, né? Nós já falamos, o espírito é uma flama, né? É um clarão de luz. O perispírito, que é a identidade, que tem a nossa aparência. Então, o espírito não está encerrado, preso dentro do corpo. Não, eles estão juntos, unidos, tá? Então, a alma está no espírito, o espírito encarnado tendo como corpo que ele habita. O perispírito. A gente falou tanto do perispírito, e eu repeti, que era o quê? O elo de ligação da alma com o corpo, constituição semimaterial, que serve de envoltório, né, ao espírito, que dá uma aparência, que dá uma identidade. Então, o perispírito é, então, aquele que fica no meio e que faz a interligação do corpo físico para o espírito e do espírito para o corpo físico. Por isso que ele é de consistência semimaterial, um pouquinho para cada lado, porque é ele que vai fazer aí toda a intersecção. Mas quem manda em tudo é o espírito. É o espírito. Ele que comanda o perispírito, que comanda o corpo. Ele é o chefão de tudo, já falei para vocês, ele é o chefão de tudo, né? Então, a alma ou o espírito, como queira, né? Não está, então, presa dentro do corpo, como eu falei. Ela se irradia e se manifesta. Lembra que eu falei do sol? Que existe um sol só e que esse sol ilumina em todos os lugares, ele alcança. Não se esqueça que o espírito é daquela matéria quinta essenciada. Por isso que ele tem esse poder de radiação. Então, a alma não está presa dentro do corpo, ela irradia. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso, principalmente no mediúnico.
Mas é bom você já ir pesquisando, se acostumando com isso e já fazendo uma ideia, ok? Ler é imprescindível, buscar o conhecimento na doutrina é imprescindível, ok? E sabemos que o fluido vital, então, é o combustível que anima o corpo. Então, a gente sabe que não a matéria, o nosso corpo, ele até sobrevive sem o espírito, por causa do fluido vital. Por causa do fluido vital. Lenira, pelo amor de Deus, dá um exemplo. Como assim? O que você está falando? O corpo, o fluido vital é o combustível para manter o corpo humano funcionando, mesmo sem alma. É isso que eu estou falando. Imagina quando uma pessoa está em coma. Em coma. O espírito não está lá. E o corpo não continua. Às vezes a pessoa não fica anos e anos ali imóvel. O espírito não está ali. Se o espírito tivesse, a pessoa estava se mexendo. O espírito daria ordens, né? Então o corpo está ali e o espírito não está lá. A pessoa está em coma. Então o corpo, mas o espírito está através do perispírito, através dos centros de força e do plexo, alimentando aquele corpo, passando fluido vital para ele. Então, enquanto isso, as peças estão todas funcionando, o espírito está afastado, mas o corpo está funcionando, ok? Agora, se dá um problema em um dos órgãos do corpo, o coração, pá, alguma coisa lá dentro quebrou, o espírito não consegue ficar. O espírito não consegue ficar, nós já falamos sobre isso também, né? O carro quebra o motor, tem gasolina, o espírito tá lá, o motorista, mas o carro não vai sair do lugar. Porque quebrou, uma peça quebrou. O fluido vital vai lá, mas não. Lá um liquidificador, quando ele queima o motor, você põe na tomada, tá passando eletricidade, mas ele não vai ligar. Por quê? Porque o motor queimou. Aí o espírito se depara com o corpo físico que ele manda as ordens e o corpo não obedece, porque o corpo, pá, quebrou. O que o espírito faz? Vai ficar ali com aquele corpo quebrado, esperando ele entrar em decomposição? Não. É a morte do corpo que faz com que o espírito saia. Por isso que eu falei em coma. Então vamos recapitular. O corpo, se ele tem fluido vital, ele consegue subsistir sem o espírito, mas o espírito não consegue ficar num corpo que não tem vida. Lembra que eu falei isso? Então nós temos o carro, temos as peças dentro do carro, temos a gasolina. Aí o espírito está ok, tá? Se o motorista não está lá, ele sai do carro e deixa o carro ligado, o carro fica ligado. O carro está funcionando. O motorista não está lá, mas o carro está funcionando. Tem combustível, que é o fluido vital, as peças estão todas em ordem, o motor fica ligado. Então o corpo está ali, o corpo fica. Tá, quando o espírito quer, o espírito volta e bota tudo para funcionar. Mas se o motor quebra, o que o motorista vai fazer para aquele carro andar? Não vai andar, não vai andar. Ele vai ter que fazer o quê? Deixar o corpo. Voltar, aí a alma deixa o corpo, volta para o plano espiritual com o espírito e seu perispírito, entra na fila para encarnar novamente, para começar tudo de novo. Fazer o plano, ver o que deu errado, o que deu certo, fazer a meia-culpa, tentar modificar as coisas, tentar se reunir com aquelas pessoas que ele tem que resolver as questões, porque se ele não resolve, ele não vai para frente. Então, olha como tudo está encaixado. Tudo que nós aprendemos nas outras aulas, como está encaixado nessa. Nós estamos falando sobre a finalidade, sobre a importância da encarnação e da reencarnação. Ok? Então, nós vimos, que não é a partida do espírito que causa a morte. O espírito saiu, o corpo morreu. Não. Se tiver fluido vital e as peças estiverem boas, tiver todos os órgãos bons, ele fica funcionando. Agora o corpo quebrou. O espírito tem que sair. Tem que sair ou ele vai ficar assistindo o corpo apodrecer.
Aí ele volta para cima e não é mais alma, aí ele é espírito. E aí vocês podiam falar, Lenira, e quanto a criança? Como é que é? É um espíritozinho pequenininho? Não, o espírito ele sempre tem a mesma forma, independentemente se é criança, se é adulto ou se é velho. O espírito é o espírito. A única coisa que sofre modificação é o organismo humano, que se desenvolve. Ele se desenvolve. Então, quando criança, o espírito ele é adequado às funções do organismo de uma criança. Uma criança não consegue pensar muito, ele vai se desenvolvendo. À medida que o corpo for amadurecendo, o espírito vai conseguindo fazer mais coisa com aquele corpo. Então, na infância, é justamente, olha como Deus é sábio, justamente a infância, quando o espírito ainda não está totalmente no domínio do corpo, é que os pais podem influenciar a criança, modificar a personalidade, acrescentar coisas naquele espírito, porque ele está num estágio que ele está, vamos dizer, não está impondo a vontade dele, ele está recebendo sugestões. Quando a criança chega lá para 7, 8 anos, vocês podem notar que a criança já tem uma personalidade própria. O espírito já está começando a ter o domínio total sobre aquele corpo. Ele já está usando as capacidades que aquele corpo já desenvolveu. Cérebro bem desenvolvido, intelecto. E a criança começa a colocar o quê? As suas vontades. De espírito como ele sempre foi. Se ele foi chato, ele vai ser chato. Se ele foi alegre, se ele foi mais triste, entendeu? Então, vem as características da criança, começam a aparecer mais conforme a criança vai se desenvolvendo, adolescente, adulto, porque o corpo é que dá opção ao espírito. O espírito é sempre o mesmo, mas quando a pessoa fica velhinha, o espírito tem vigor. O que não tem vigor é o corpo físico. Aí o espírito fala, vamos lá, vamos correr, eu quero correr. Mas a parte orgânica do velhinho não consegue correr. Ele corria quando a peça era nova. Agora que as peças estão envelhecendo, ele não consegue fazer exatamente aquilo que o motorista quer. Você pode pegar aí uma chimbiquinha bem antiga e botar lá na estrada e dar aí 220 por hora? Imagina, vai explodir o motor, vai sair fogo para todo lado. Então o espírito ele tem que usar o corpo físico de acordo com a capacidade orgânica do corpo. Então na criança é assim também, tá? Quando a criança é pequena, o espírito está mais assim, incubado. Aí, conforme a criança, o corpo vai desenvolvendo, o espírito fala, tá ficando pronto. Aí ele vai entrando. Quando a máquina está bem equipada, você pode notar que cada um de nós tem uma personalidade. Nós não somos iguais. Exatamente porque a mãe cria os filhos todos iguais e cada um é de um jeito. Porque em determinada ocasião, que chega lá pelos 5, 6, depende muito, não tem uma idade fixa, mas é daí, dos 6 aos 9 anos. A criança já, cheguei. Já tem os gostos de comida, de roupa, tem as preferências e acabou. E ninguém consegue dissuadir uma criança, porque o espírito já está ali, sendo ele integralmente, ok? Vamos falar agora de uma pergunta interessante que Kardec fez para os espíritos. Ele perguntou para os espíritos se a alma tem no corpo um lugar que ela prefere. Perguntou isso para os espíritos. Por acaso a alma tem no corpo um lugar de preferência? Aí os espíritos, com aquela paciência, falaram, não, Kardec, não, porque não é bem assim. Mas ele falou assim, dependendo, às vezes é uma pessoa que age muito pela razão. Sabe aquela pessoa racional, certinha, que não muda de plano? A gente fala, nossa, essa pessoa aí, ela vive pela cabeça. Então, os espíritos falaram, então você pode dizer, uma pessoa muito racional, que tudo tem que pôr a razão, tudo tem que ter razão. Ele não faz nada assim, por fazer. Tudo tem um ideal. Você pode falar, nossa, aquela pessoa só age pela cabeça. Então nem precisa ser um espírito que só age pela cabeça. Aí tem outros que é pelo coração. São aquelas pessoas dóceis.
ai, que tudo tem pena, que são sensíveis, né? Que tem o coração mole, você pode pedir tudo que ela faz, né? Tá sempre de bom humor. Aí fala assim, ai, aquela pessoa é puro coração, né? Então ele fala, então o espírito dela tá no coração. Mas são maneiras de a gente ver. Mas não existe, falando assim logicamente, não existe um lugar onde que o espírito atua. Mas se tem espíritos que têm a parte do coração, a benevolência, vamos dizer assim, e tem outros que são mais sérios, né? São mais concentrados, né? Mas é apenas isso, mas não tem um lugar no corpo onde a pessoa, o espírito fique e haja por lá. Não, não é assim. Uma outra questão também, que está assim ao lado da questão da encarnação, é o materialismo, né? Porque nós sabemos, Kardec nos deixou bem claro que existem dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Acabou, ponto pacífico. Mas existem pessoas que nem por decreto eles aceitam isso. Imagina, não existe nada. Para essas pessoas só existe o que eles podem ver e podem tocar, né? Então são pessoas que não veem nada além do corpo e da matéria. Espírito, perispírito, sabe? Alma. E nada disso existe para eles. Nada disso existe. Isso é tudo balela. Não fale disso perto de um materialista, porque ele é fixo. Ele acredita naquilo que ele pode ver e tocar. O espírito ele pode ver? Não. Pode tocar? Não. Então não existe. Não existe para ele, né? Eles acham que se tiver algo assim de espiritual dentro do homem, que quando o homem morre, isso aí que tem dentro dele morre junto. Né? Eles falam assim, se é que tem alguma coisa de espiritual, quando morrer o corpo, morre junto com o corpo. Não fica nada. Porque os médicos já abriram o corpo humano, procuraram o espírito lá dentro e não acharam o espírito. Acharam o coração, o estômago, o intestino, o rim, acharam tudo. Mas ninguém achou esse tal de espírito aí dentro. Não tem. Isso daí é gente lunática que está falando. Então o materialista, ele tem ideia fixa de que não existe nada. É o corpo, viveu, morreu, acabou. Não tem mais nada. Então, para essas pessoas, nós estaríamos lá na época da pedra lascada ainda, né? Porque morreu, acabou, vai nascendo todo mundo e vai ficando lá. Nasce, morre, tudo dentro da caverna. Porque ninguém desenvolveu o princípio inteligente, ninguém desenvolveu o livre-arbítrio, ninguém foi progredindo, foi inventando as coisas, o mundo foi evoluindo. Porque hoje em dia, vocês verem, a tecnologia está lá em cima. O homem manda foguete para a Lua, estão querendo chegar em Marte, né? A tecnologia está muito alta. Moralmente, não. Nossa asa está assim, bem, né? Desproporcional. Nossa asa da moral com o intelectual aqui no planeta está bem ruim na situação. Então, para o materialista, não conta. O que você é. Acabou, morreu, pronto. Esquece que aquele lá você nunca mais vai ver. Para eles não existe futuro depois da morte. E é aí, meus amigos, que a gente tem que dar graças a Deus pela doutrina espírita existir. Porque veio a doutrina espírita e nos disse assim: alô, a morte não existe. Não existe. Quem morre é o corpo. Porque o espírito, ele vai para frente e segue. E depois ele volta e depois ele vai para cima e vem para baixo, e vai para cima e vem para baixo. E foi uma grande coisa. É um grande alívio nós sabermos que se nós erramos, nós vamos ter oportunidade de resolver. Principalmente quando nós temos a moral já bem desenvolvida, nós ficamos com aquele peso na consciência. Ai, meu Deus, me dá outra oportunidade. Eu gostaria tanto de resolver certas questões. E às vezes as pessoas até já faleceram, não deu, e a gente fica com aquela dor na consciência. Ai, a pessoa morreu, eu não consegui resolver. Calma. Graças a Deus a doutrina espírita está aí, nos dizendo que o futuro está aí, a eternidade está aí para nós. Tem a escala espírita e nós vamos rever muitas pessoas a que nós
gostaríamos e as que nós não gostaríamos. Mas tudo vai acabar bem, então a gente vai acabar se amando, né? O inimigo de hoje vai se tornar o amigo de amanhã, que nem eu falei na aula passada. O demônio que é hoje, ele vai ser o anjo amanhã. Então, pronto. Tá tudo certo, não vamos nos desesperar, né? E quanto aos materialistas, vai chegar a hora em que alguma coisa vai despertar. Sempre acontece alguma coisa, né? Vai saber nós, se nós já não fomos muito materialistas em outras encarnações e agora nós estamos correndo atrás para aprender tudo que a gente pode, porque a gente descobriu a pólvora, nós descobrimos que a eternidade está aí para nós. Embora a gente falou sobre a finalidade da encarnação e a gente viu que tem muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente passar. Mas, se nós fizermos boas escolhas, nós vamos estar bem. Então, o negócio é fazer boas escolhas, ter resignação sobre o que nós estamos passando, porque Deus não é injusto, muito pelo contrário, se nós pedirmos força, Ele vai nos ajudar a passar por essas provas, expiações. Vamos cumprir as nossas tarefas com responsabilidade, com amor ao próximo. Vamos fazer bem feito o que nos cabe. Se pudermos, vamos ajudar a todos que estão à nossa volta, estendendo a nossa mão, né? Respeitando sempre o livre-arbítrio das pessoas também. Nós não podemos impor nada. Nós podemos oferecer ajuda. Se quiser, tudo bem. Se não, nós temos que respeitar. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a finalidade da encarnação. São bastante coisas que nós precisamos saber para dar continuidade às nossas aulas. Sempre vem uma coisinha a mais, uma coisinha, vamos acrescentando, né? Nesse nosso conhecimento. Mas eu queria hoje aproveitar e falar para vocês, como é o feriado de 7 de setembro, se nós estivéssemos em aula presencial, vocês estariam agora sendo aconselhadas, e vou fazer isso agora, aconselhar vocês a ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Seria um livro que o departamento recomenda para que todos os alunos do Básico 1 leiam e tomem conhecimento do que tem lá. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por esse livro. Esse é um dos meus livros preferidos. Eu já li umas 5, 6 vezes. Eu pego ele na mão, não consigo largar. Eu adoro. É a história do Brasil contada pelo outro lado. Vocês vão conhecer um Dom Pedro II, né, que agora o mundo está reverenciando como uma das mentes mais brilhantes que tivemos no século passado. E nós aqui não sabemos nada de Dom Pedro II. Tem coisas no livro que nos levam às lágrimas com Dom Pedro II. É uma história, é como se fosse a história da gente, é uma história. Estão falando lá de encarnações, de espíritos que viveram aqui, fizeram escolhas. É maravilhoso a gente conhecer. Eu amo esse país e tudo que diz respeito à história eu também adoro. E eu recomendo para vocês lerem esse livro. É um livro maravilhoso, fácil de ler. Uns vão gostar mais, outros vão gostar menos, mas é muito importante as informações que estão lá para nós sabermos o porquê nós estamos passando certas coisas agora a nível de pátria é muito importante. E esse país não foi à toa que Jesus escolheu ele, né? Como a pátria do Evangelho, o coração do mundo. O nosso país tem uma tarefa e está começando a despontar o Brasil para essa tarefa. Parece que nós estamos todos perdidos aqui, mas não é bem assim não. Mas não é mesmo. Então eu convido vocês a fazer essa leitura gostosa do livro que se chama Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Eu agradeço a todos vocês por estarem comigo até agora. Eu quero que vocês tenham uma boa semana. As perguntas eu vou deixar, como sempre, na descrição do vídeo, mas vou postar também depois, como eu vou postar sexta-feira as respostas das questões desta aula. Então, um grande abraço, um grande beijo a vocês e obrigado pelo carinho de todos vocês nas respostas, tá bom? Tchau, então. Até a próxima aula, se Deus quiser.